gente sempre pede inicialmente para falar um pouco da trajetória, assim, né? Da sua trajetória acadêmica, né? Do seu início do seu interesse por cinema, enfim, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, né, Uhum. Bom, eu fui da primeira geração de pessoas da minha família que entrou na universidade, então meio não sabia muito bem para onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, e eu fui fazer jornalismo na Unesp de Bauru. Eu também sou de uma cidade do interior de São Paulo, né? Bauru é uma cidade mais a oeste do estado de São Paulo, e fui fazer jornalismo, mas sem saber muito bem o que eu queria fazer, né? Ou talvez com aquela coisa de jovem, de que quer fazer livro-reportagem, esse tipo de coisa, jornalismo investigativo, enfim, tinha um pouco... Mas, na verdade, não sabia. Aí, no decorrer do curso, fiquei sabendo menos ainda, eu acho. Mas eu gostava muito de frequentar o cineclube, né? Naquele momento, a gente tinha um computador numa república com um monte de meninas, a internet... fazia pouco tempo que não era mais internet de escada, então essa coisa de baixar filme, o acesso era um pouco mais difícil. E eu era uma grande frequentadora do cineclube. E um dos... Que época? foi em 2005 que eu entrei na universidade, e quando era mais ou menos 2007, o rapaz que cuidava do cineclube, que era o Cláudio Coração, que hoje ele é professor em Ouro Preto, ele ia se formar e ele queria alguém que cuidasse do cineclube. Como eu era uma fiel frequentadora, ele perguntou se eu não queria cuidar do cineclube, enfim, tinha uma bolsa. E eu comecei a coordenar o cineclube. Na época eu tinha um namorado que também era do curso de jornalismo, a gente tinha um pouco um grupo que frequentava o cineclube, que via filmes e a gente começou a tocar esse cineclube, começou a pensar, né, vamos fazer ciclos temáticos, vamos chamar alguém para debater, vamos nós mesmos debater esses filmes. Então, foi um pouco quando eu começo a me aproximar do cinema, mas mais não de uma maneira profissional, mas de uma maneira amadora, no sentido de fã, enfim. E depois a gente começa a escrever sobre cinema, fazer fanzine, fazer trabalho, tentar levar todos os trabalhos da faculdade relacionados com cinema, né? Começar a se aproximar. Aí na Unesp a gente tinha o curso de rádio e TV, então começa a fazer umas disciplinas no rádio e TV. E quando eu fui fazer o meu TCC, eu resolvo fazer uma revista cultural, né? E já um pouco com uma ideia de fazer jornalismo cultural, né? E um professor, que foi o Marcelo Bulhões, me disse, por que você não faz um mestrado, né? Acho que você tem um perfil, e como eu comentei um pouco antes, né? Eu nem sabia o que era mestrado, que eu podia fazer um mestrado, o que é fazer um mestrado, que carreira é essa, né? E a partir de uma entrevista que eu fiz com a Lucrécia Martel, quando ela veio pela Flip, né? Ela eu vou à Flip, também como eu comentei um pouco ontem, não sei muito bem porque eu escolho ir à Flip para entrevistá-la, porque eu havia visto os filmes, mas também não havia sido totalmente um furacão, assim, né? Alguma coisa muito diferente de algum outro filme. Mas eu resolvo ir, consigo uma credencial de imprensa pela primeira vez, vou, participo, cubro a Flip para uma revista, enfim. E dessa entrevista, que ficou muito longa, eu acabo fazendo um projeto de mestrado com a ajuda de vários professores aí da Unesp, além do Bulhões, o Mauro Ventura, o Maximiliano, o Hidalgo, enfim, professores que vão me ajudando, me explicando um pouco o que é, né, fazer um mestrado. E quando eu ingresso na Unicamp, também ainda não sabia muito bem, né? Nunca tinha feito um artigo, as primeiras disciplinas, assim, foram muito difíceis, eu realmente não sabia o que fazer, eu não tinha nenhum background, não tinha ninguém, assim, para pedir ajuda.
E é porque na Unicamp há uma valorização, né? Todo mundo faz iniciação científica na graduação, enfim. A Unesp, por ela ser a prima pobre, você tem muitos poucos recursos. Eu peguei uma fase que continua até hoje, que a Unesp, ela vive de substitutos, ela não se abre em concursos, então eu tive uma formação muito falha nesse sentido, assim, né? Não se estimulava a questão da pesquisa, especialmente num curso como jornalismo, né? Todo mundo quer fazer jornalismo, enfim. E numa universidade que, bom, tinha aí a faculdade de artes e depois tinha as engenharias, então você não tinha cursos de humanas, mas que se dedicavam à pesquisa. Então as coisas da pesquisa eram muito distantes. E quando eu entro na Unicamp, é quando eu realmente começo a entender o que é fazer pesquisa, o que é fazer um artigo, o que é... que dali eu partiria para docência, enfim, ainda um pouco com uma... Ainda pensando no jornalismo, né? Fiz muito freelancer, fui para a Flip de novo cobrir, fui fazendo coisas com o jornalismo, né? Escrevendo para o jornalismo e até que em um momento já não me interessei mais, né? Me meti no mundo da pesquisa mesmo, né? Eu fui à Argentina, no início eu entrei no mestrado em 2009 e eu fui à Argentina no começo de 2010 para entrevistar a Lucrécia, fui participar de um grupo de estudos que é o CINE, o Centro de Investigação e Novos Estudos sobre Cinema, que é coordenado pela Ana Laura Lunich. Naquela época o Pablo Piedras era o co-diretor e eu vou e também foi outra surpresa, porque eu nunca tinha participado de um grupo de estudos. Esse grupo é um grupo muito grande, muito forte lá, então eles ganham muitos projetos, o que a gente chama aqui de temático, né? Lá eles engatam temático atrás de temático, então logo eles haviam ganho um projeto e me chamaram para fazer parte, então como pesquisar em conjunto, uma temática que não é necessariamente a minha, né, e foi engraçado porque ao mesmo tempo que eu entrava na Argentina e aprendia muito sobre cinema argentino, nesse primeiro projeto que eu participei com o Cine, que foi um projeto financiado pela Fundação Carolina de Espanha, na verdade, eu fazia uma parte de cinema brasileiro. Então também é como eu começo a estudar muito história do cinema brasileiro, né, para fazer esse projeto. Então, ao mesmo tempo que eu estava lá, eu também me volto para aprender sobre cinema brasileiro, né? E eu acabo ficando na Argentina, né? O clássico, conheci um argentino e me casei, fiquei lá. E eu acabo terminando a minha dissertação lá, né? Escrevendo lá, me encontro com a Lucrécia Martel outras vezes, que foi muito rico, foi muito importante, assim, ter ficado lá e ter tido contato muito próximo com o universo cinematográfico, ainda um pouco naquele momento entre o mestrado e o doutorado e sem bolsa, eu comecei a fazer freela de novo para revistas daqui e começo a entrevistar, também cubro o Bafice em 2011, que é Buenos Aires Festival Internacional de Cinema Independente, que é hoje um dos grandes festivais de cinema na América Latina, né? Uma vitrine muito grande, especialmente para novos cineastas. Então, fico bem inserida dentro da Argentina, através do Cine, através da SAECA, né? Que é a Associação de Pesquisadores de Cinema da Argentina, uma espécie de Socine de lá, participando dos congressos. Também por um momento eu fiz parte de uma comissão de cinema experimental argentino, a gente fazia projeções de cinema experimental, recuperando alguns cineastas como a Narcisa Hirsch, a Marie-Louise Alemã, o Claudio Caldini, que era eu sempre trabalhei mais com cinema narrativo, então entro nessa comissão, também aprendo muito sobre cinema experimental e também é quando eu começo com essa coisa de fazer mostras, né? O primeiro contato que eu tenho primeiro eu tenho cobrindo o Bafice, né? Depois eu participo do Bafice em 2012 naquele Talent Press, que é tipo mais
Summer School, não sei, né, nos festivais que fazem, que selecionam as pessoas, né, uma coisa do Festival de Berlim, ele faz em festivais locais, aqui no Brasil é no Festival do Rio. Participei como crítica, então ainda é um pouco nesse papel de crítica, né. Então, vou começando a entrar nesse mundo de festivais, aí começo a organizar as exibições com a Comissão de Cinema Experimental da SAECA. E logo depois eu começo a trabalhar em alguns festivais lá na Argentina como voluntária. Trabalho no Festival de Cinema e Direitos Humanos, geralmente como intérprete, né? Recebendo cineastas brasileiros e portugueses e fazendo tradução, debate, acompanhando muitos cineastas lá, o que a gente chama aqui de receptivo, eles chamam de angelito, eu acho uma palavra engraçada, porque a gente tem que cuidar da pessoa. E trabalhei no festival de cinema de mulheres, acho que chamava Mulheres em Foco, também. Bom, faço alguns festivais aí e vou entrando nesse mundo de festivais, né? Até que eu volto para o Brasil para fazer o doutorado, né? Também na Unicamp, também no programa de multimeios, como foi o mestrado. No mestrado eu fui orientada pelo Fernando Passos. O Fernando Passos, ele se aposentou, né? Aí no mestrado eu trabalhei com a Lucrécia com o som, né? O papel do som nos filmes dela foi também, como foi falado ontem, né? Eu acho que o projeto que eu fiz, né, para ingressar no mestrado, um pouco desavisada, mas acho que também um pouco que todo projeto de mestrado, para quem não fez uma iniciação ou nada disso, é um pouco isso, né? Mas acho que foi um projeto terrível, mas que eu estava no momento certo, na hora certa, para pesquisar um tema que, bom, não se pesquisava muito cinema argentino. A Lucrécia Martel estava despontando com seu terceiro longa, os estudos de som estavam em pleno boom, assim, né? Então, foi uma conjunção de fatores em que o meu projeto foi muito valorizado, eu acredito, né? E o Fernando Passos, como um realizador, acho que foi muito importante, porque eu não sou realizadora, eu nunca participei, né, de uma filmagem, a gente só é figurante para os amigos, quando a gente vê as filmagens, mas eu nunca tive nenhum papel técnico, assim, né? Então, tê-lo como orientador, sendo um realizador, foi, acho que, muito enriquecedor. E depois Fernando Passos se aposentou, e quem me orienta no doutorado é a Miriam Garat. A Miriam Garat, na verdade, ela é da teoria literária, ela é de outro instituto, que vai atuar como professora colaboradora ali no Multimeios e que trabalhava as relações, mais crítica de cinema, mais no começo do cinema silencioso, assim, né? Então, mas ela é uma argentina que está no Brasil já há muitos anos, mas eu também gostava de contar com ela, né, como esse olhar, né, eu sendo uma pessoa de fora, tendo um olhar de uma pessoa, de uma argentina, assim, né, para questões, às vezes, que a gente, como uma pessoa de fora, não se dá conta, né, são vivências muito específicas de um país, enfim, há figuras muito específicas, né. E no meu doutorado eu trabalhei, demorou um pouco para eu chegar, né, eu ingresso no doutorado com um projeto sobre o Martin Hechtman. O Martin Hechtman é um contemporâneo da Lucrécia Martel. Na verdade, ele é um pouco anterior, né? O Martin Hechtman, ele é considerado um pouco um antecessor, né? Ou um propulsor disso que foi chamado Novo Cine Argentino, né? Essa retomada através das leis de cine, incentivo e... aí em 94, 95 na Argentina, né? O Hechtman é um cara de Buenos Aires, ele vai estudar cinema em Nova York e quando ele volta a Buenos Aires, né, ele via que tudo que ele via no cinema argentino, ele fala que o primeiro filme dele ele quis fazer tudo que não... foi um filme negativo, né? Ele não queria fazer nada que estava sendo feito, assim. Então, ele monta um pouco a ideia do filme dele nesse sentido, de romper com o que ele via no cinema argentino, porque ele não se sentia contemporâneo, né, daquilo, especialmente tendo estado em Nova York, né? E quem
banca o primeiro filme do Reichmann, o primeiro longa, né? Ele faz alguns curtas, mas quem banca o primeiro filme do Reichmann é o Alejandro Agreste. O Agreste era um argentino que tinha ido para a Holanda. E então é uma coprodução com a Holanda, né? O Agreste meio ajuda o Reichmann nesse processo, e o primeiro filme dele é O Rapado, que é um filme de 92. E que é esse filme que a gente tem um adolescente, enfim, tudo que a gente vai encontrar depois no Novo Cine, né? Então esse filme ele não circula muito, na verdade ele circula muito em circuitos alternativos, assim, under, né? Como vai ser com os filmes do Perrone, do Raul Perrone, que é outro cara que é considerado assim um precursor. E o Martin Reichmann vai fazer outros filmes, né? O Silvia Prieto em 99, o Los Guantes Mágicos em 2003, depois ele vai fazer Copacabana em 2007, que é co-dirigido, que é um documentário, né? E depois ele faz um documentário que eu não lembro o nome também, que é co-dirigido com outro diretor. Bom, depois disso ele fez Os Dois Disparos, mas já é mais recente. Mas em todos os filmes do Reichmann tinha uma coisa da cidade, né? Primeiro eu proponho estudar o Reichmann, também um pouco a questão do som, porque era muito importante, mas um pouco a relação estética política. Rancière estava super na moda nesse momento, então trabalhar um pouco isso nos filmes do Reichmann, né? Essa coisa que também foi comentado ontem, né? Que são considerados filmes apolíticos, né? E os filmes do Reichmann são bem... nesse sentido, a micropolítica mesmo, né? Então, ver como ele trabalhava a política nos seus filmes. Mas quando eu chego ao Brasil, chegando de Buenos Aires, né? Eu, como uma pessoa do interior, que sempre viveu em cidades pequenas, né? Em Rio Claro, em Bauru, em Campinas, depois eu fui a Buenos Aires, depois eu volto para morar em São Paulo, eu começo a prestar atenção um pouco, apesar de eu estar voltando para o meu país, era uma cidade onde eu nunca tinha vivido, então eu começo a prestar um pouco atenção nas dinâmicas da cidade, comparar com Buenos Aires, né? Então, e o Reichmann, o espaço urbano, é muito importante nos filmes dele, né? E onde ele fazia os filmes dele, onde ele filma os filmes dele, que é em Palermo, no bairro de Palermo, era o bairro onde eu morei a maior parte do tempo, enquanto eu morei em Buenos Aires. Então eu vi os filmes e eu lembrava, e eu sempre queria fazer relações com São Paulo. E eu comecei a pensar muito nessa questão da cidade nos filmes do Reichmann. E a partir daí o projeto ele vai se tornando outra coisa quando eu me volto para a cidade, né? E aí eu acabo trabalhando com filmes mais recentes, pensando um pouco, né? Os filmes do Reichmann, esses filmes do Novo Cine, esses filmes muito canônicos que ficaram muito representativos no Novo Cine, né? O Pizza Birra e Faço, O Mundo Grua, O Sábado, são todos filmes que lidam muito com o espaço público, né? O espaço urbano. E essa questão da cidade foi muito comentada, foi muito estudada nesses primeiros filmes. Mas depois essa questão some dos estudos. Mas eu continuo vendo os filmes dando muito um espaço para a cidade como definidora do destino dos personagens, por vezes, como estruturadora de algumas tramas, enfim. E por que não se falou mais da cidade, né, nos filmes mais recentes? Será que a cidade perdeu essa importância ou simplesmente foi um tópico que não se estudou mais? Então, eu me dedico a isso, né, a pensar a cidade no cinema argentino do que foi chamado de pós-Novo Cine, né, o que vem depois do Novo Cine, né, dessa retomada, né, e depois, bom, passa tempo, passa a geração, especialmente na Argentina, em que a gente tem muitas crises políticas, então o Inca, que é quem banca toda a produção argentina, né, como isso é muito flutuante, né, e o meu doutorado foi sobre isso, né, eu trabalho com filmes de vários cineastas, são 7 filmes, e eu estudo especialmente, eu sinto que a cidade nesses filmes é especialmente um espaço de conflito, né, nos filmes, né, como há uma violência muito latente em todos esses filmes.
E uma das partes que eu mais gosto da minha tese é quando eu falo de condomínio fechado, né? Os condomínios fechados é uma questão na Argentina, né? Eles têm aí nos anos 90, com o Menem, né? Você tem toda essa privatização da vida, né? E os condomínios fechados entram um pouco nesse pacote, mas com todos os problemas que esse tipo de urbanização significa, né? Então, da mesma maneira, acho que aqui no Brasil a gente tem o filme de prédio, né? Que ficou muito famoso com os recifenses. Lá na Argentina a gente tem o filme de condomínio fechado, né? Depois tiveram vários filmes com isso. E eu trabalho, com o Elefante Branco, do Trapeiro, que se passa numa favela, né? Numa cinematografia que é argentina, em que você não tem muito essa coisa do favela movie, né? E do Condomínio Fechado eu trabalho com História del Miedo, do Benjamin Neistat, que é o primeiro longa de um cineasta jovem, super jovem. O Na Semana Solos, da Celina Murga. Os dois primeiros filmes do Pablo Fendrick, que são La Sangre Brota e O Assaltante, que daí são na cidade, a cidade caótica, a cidade distópica. E O Homem ao Lado, que foi um filme que ficou muito famoso aqui, né? Que se passa numa casa que foi projetada pelo Le Corbusier. Então a questão do medo estava muito presente nesses filmes, né? Especialmente no História do Medo, desde o seu título, né? E a partir daí esse filme como que foi muito importante para eu chegar no meu projeto de pós-doutorado, né? Que é essa questão do horror, né? Da mesma maneira que o História do Medo, O Som ao Redor e o Trabalhar Cansa por Aqui faziam incorporavam alguns códigos do horror para falar especialmente do medo na cidade, né? Da paranoia, enfim. Eu começo a observar isso em vários filmes, tanto argentinos como brasileiros, né? Bom, a partir desse estudo que eu faço, né? Do História del Miedo, depois, quando eu vejo Mate-me, por favor, que é um filme carioca, é quando eu me dou conta. Foi o filme que foi o meu insight, assim, que deu o pontapé pro meu projeto de pós-doc, onde pela primeira vez eu trabalho com cinema argentino e brasileiro juntos, assim, né? Quando eu vejo, assim, um pouco uma tendência que se repete e que depois eu vou ver que na verdade, acho que se repete também em outros países da América Latina, né? Tem uma diretora chilena que se chama Marcela Said, que também os filmes dela têm um pouco essa corzinha, né? Tem também o Quiro Russo, que é um cineasta boliviano, mas que estudou em Buenos Aires. Então, é o que eu estou estudando agora, né? Não são filmes de horror propriamente, ainda que a gente tenha também um boom de filmes de horror em toda a cinematografia latino-americana. O Inca, na Argentina, ele tem uma linha específica de fomento a cinema de horror. O Buenos Aires Rojo Sangre é um festival que existe há mais de 20 anos na Argentina, né, que é um festival de cinema de horror. Então, ainda que a gente tenha um boom de produções de horror, inclusive muitos filmes de horror argentinos no Netflix, e no Brasil também, a gente tem esses filmes que não se assumem totalmente como filmes de horror, mas que flertam com o horror, né? Então, é o que eu estou trabalhando agora no pós-doc, e especialmente a questão dos fantasmas, né? Os fantasmas é um elemento recorrente do horror que aparece nesses filmes, especialmente como uma irrupção da memória, né? O fantasma é aquele que volta para resolver o que está mal resolvido, né? De certa forma, assim, para falar de uma maneira bem superficial. E no meio de caminho disso tudo, né? Quando eu volto para o Brasil, ainda sem bolsa, eu sigo o que eu estava fazendo lá na Argentina, que era trabalhar em festivais. Então eu comecei a trabalhar em festivais de monitoria, de receptivo, e começo a conhecer as pessoas que trabalham nos festivais na Argentina, até que uma produtora de festivais, a Fabiana Morim, ela me chamou para produzir um festival de cinema do Oriente Médio. Nós tínhamos as curadoras e eu produzia, né? Eu convidava os filmes, negociava FII, via esse trabalho de produção, né? E é quando eu aprendo
a fazer festivais, né? A gente fez 3 edições desse festival no Cinesesc lá em São Paulo, que foi 2012, 2013 e 2014. E em 2014 eu ganhei um edital da Caixa Econômica Federal, né, o edital de ocupação dos espaços da Caixa, para fazer uma mostra, né? Como eu tinha feito a produção do Oriente Médio, né, é interessante a gente fazer curadoria sabendo fazer produção, né, entendendo algumas coisas. Então, eu faço esse primeiro festival em 2014, uma mostra, na verdade, né, que chamou Silêncios Históricos e Pessoais, que é uma frase tirada do filme Os Dias com Ele, da Maria Clara Escobar. Em 2014 se cumpriram os 50 anos do golpe aqui, né? Então são filmes que falam... são filmes documentários em primeira pessoa, né? Porque também foi uma vertente do cinema latino-americano muito produtiva nesse sentido, né? Especialmente as novas gerações questionando não só o governo, não só o poder, mas também questionando a esquerda, questionando os movimentos, questionando os pais que lutaram, enfim. Filmes de busca também, né? Como Bernadette, acho que chamou. E quem curou essa mostra comigo foi o Pablo Piedras, que é esse colega argentino, porque o doutorado dele foi sobre esse tema. E a partir daí eu comecei a fazer mostras, né? Tanto as minhas mostras, né? O meu projeto principal é o Histórias Extraordinárias. Histórias Extraordinárias é um filme de 2008 da Argentina, do Mariano Ginás, que é considerado um ponto de virada, né? Do que é o Nuevo Cine argentino para o que é esse pós-Nuevo Cine, ou Nuevo Cine 2.0, né? E, bom, ele rouba o título do filme do Edgar Allan Poe e eu roubo dele, então está tudo bem. E eu fiz também essa mostra, a primeira edição dela foi em 2016, na Caixa Cultural do Rio, né? Em 2014 eu fiz em São Paulo, na Caixa Cultural de São Paulo, em 2016 na Caixa Cultural do Rio, e quem faz a curadoria comigo foi o Marcelo Panoso, que naquele momento era o diretor do Bafice. E através do Marcelo Panoso que eu conheci, fazendo receptivo quando ele vai para uma mostra em São Paulo. E esse contato com uma pessoa tão importante dentro do Bafice foi muito significativo para mim, porque a partir desse momento eu conheço as altas esferas do Bafice, né? Então, toda vez que eu preciso de um contato, de um filme, eu me aproximo muito de um mundo da produção, tanto de festivais quanto de filmes argentinos, que era muito distante. Então, me facilitou muito, assim, para conseguir filmes e para ver filmes, para montar a mostra. Esse contato no Bafice foi muito importante. Em 2015 eu vou para a Argentina e trabalho no Bafice, faço debates, mediação, enfim, também foi muito legal voltar, né, tá no Bafice, e que é um festival que eu acompanho, mas mais de longe, né, não é sempre que dá para ir. E a Mostra Histórias Extraordinárias eu fiz em 2016, em 2017 eu fiz a segunda edição, também no Rio de Janeiro. Em 2018 a gente faz uma circulação em Curitiba, também na Caixa. Eu faço algumas mudanças na programação, né, com relação a de 2017, porque, bom, tinham surgido outras coisas que eu achava mais interessante. E bom, eu estou com um PROAC CMS aprovado para fazer a mostra em São Paulo, mas não consegui captação. E também o projeto, os editais da Caixa foram todos cancelados esse ano, né? Então, é um projeto que eu gostaria muito fazer o ano todo, todo ano. É um projeto que dá muito certo. O público brasileiro, o cinema argentino é querido aqui. As pessoas... A gente teve o Relatos Selvagens, ficou em cartaz mais de um ano no Belas Artes, em São Paulo, né? Então, é um cinema que chama muita atenção, os cineastas chamam muito atenção. É uma mostra que eu vejo que dá jogo, assim, né? Depois eu fiz outras mostras também. Eu tenho uma parceira habitual, que é a Lúcia Ramos Monteiro, né? Ela é uma pessoa cheia de ideias, então ela faz muita curadoria e eu faço a produção geralmente.
e aprendo muito, assim, né? A gente fez uma retrospectiva do Luiz Ospina em 2017, que é um cineasta colombiano. Foi a maior retrospectiva já feita do Ospina. A gente também tem um projeto que a gente já fez 3 edições, que é a Mostra Áfricas, né? Cinema e Revolução, que é sobre as independências da África de língua portuguesa e, bom, também os filmes que se fizeram depois disso, sobre a memória desse processo, sobre a construção da identidade desses países, também como isso se vincula de alguma forma com alguns filmes brasileiros mais recentes, né, afrodiaspóricos, e acho que é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Não, mas... Não sei se falar do livro, talvez. E aí depois a gente voltar e detalhar alguns pontos, talvez seja... Tipo, uma coisa que eu acho que seria legal você detalhar mais um pouco é esse seu encontro com a Lucrécia Martel e essa sua relação que você teve com ela ao longo do mestrado, assim, porque você teve vários contatos, assim, até chegar no livro, né? E agora com a publicação do livro na Argentina, também, no Prelo, né? Sim. Então, falar dessa participação dela nessa... Eu encontrei a Lucrécia pela primeira vez aí na Flip, né? A gente se encontra numa coletiva de imprensa e ela... Bom, a Flip é um evento de escritores, então a gente chegou na coletiva de imprensa e meio que ninguém falava nada. Tinha um monte de jornalista e ninguém falava nada. E eu tava super tímida, era a primeira vez que eu ia, né, nesse tipo de evento. Mas como ninguém falava nada, eu falava, bom, eu vou... Essa entrevista gigante que eu preparei, eu vou ter que abrir a boca, né? Então, eu começo a fazer as perguntas, o resto dos jornalistas continuou calado e eu um pouco dominei a coletiva e no final eu fui falar com ela e ela também estava super tímida, um pouco nesse lugar, assim, né? E foi quando a gente conversou e trocou contatos, enfim. E eu falei, nesse momento eu ainda nem tinha feito o projeto, nada, né? Eu vou... E aí, quando eu vou à Argentina, eu escrevo pra ela, falo que eu tô lá, e ela me responde. E a gente se encontra na casa dela. Todas as entrevistas que eu lia, né, as pessoas falam, ela tem uma cadeira de dentista na casa dela antiga, e ela fala que ela costuma colocar os jornalistas lá, né, então eu fui um pouco com essa lenda cheia de medo, mas não sentei na cadeira de dentista. E faço uma outra entrevista com ela em 2010, que foi bastante longa, e a gente fica em contato, mas nesse momento foi logo quando... Bom, com a Mulher Sem Cabeça, ela teve um pouco um revés, né? Na sessão para imprensa, em Cannes, o filme foi vaiado e a agência F como que divulgou isso, né? Sempre na busca de um acontecimento em Cannes, divulgou isso que tinha sido vaiado numa sessão com o público. Então, o filme acabou muito prejudicado, porque essa foi a notícia. E depois vários países que tinham comprado o filme cancelam, né? Tanto que o filme ele foi comprado pela Pandora no Brasil, mas ele nunca estreou em circuito, A Mulher Sem Cabeça. Depois do sucesso que foi A Menina Santa, né? Bancado pelo Almodóvar, avalado pelo Almodóvar, e um dos 10 grandes filmes do ano no New York Times, enfim. Então foi um pouco assim uma baixada de bola para ela, essa recepção da Mulher Sem Cabeça. Foi muito mal de público na Argentina. E ela tem um outro revés com o Eternauta, né? Ela ficou 1 ano fazendo o roteiro do Eternauta, que não foi uma encomenda, né? Mas foi uma espécie de encomenda, né? Ofereceram esse projeto para ela. E depois nunca entram num acordo, né? O Eternauta é uma história em quadrinhos muito importante na Argentina.
do Osterheld, que é um desaparecido político, né, dos anos 50. E ela fica mais de um ano nesse projeto, que depois é cancelado porque ela queria total autonomia, os produtores não queriam dar isso a ela, enfim. Então também... e depois disso ela fica um pouco sumida, afastada, né? Então é quando eu não... Depois disso aí eu não consigo mais ter contato com ela. A gente não consegue mais conversar, mas ela estava sumida de todo mundo, né? Eu entrevistei, nesse momento, ainda em Buenos Aires, eu entrevistei uma cineasta da Costa Rica, a Estar Yazin. E a Estar me falou que a última vez que ela tinha visto a Lucrécia foi num festival. E a Lucrécia tinha falado a ela que aquilo... Isso de ficar em festivais e que essa não era o que ela queria, não era o ser cineasta que ela esperava, que ela estava um pouco cansada também disso, né? E então ela se afasta um pouco do mundo em geral, não dá entrevistas, não dá nada, faz um pouco esses projetos, é quando ela faz o Muta, né, por encomenda, ela vai para Tailândia com a Pichapong, enfim... E a gente consegue se falar mais pra frente já, quando ela me responde em 2014, quando o livro é lançado, eu vou pra Argentina, para um congresso. Eu terminei até a dissertação em 2011, o filme sai no começo de 2014, o livro sai no começo de 2014. E é o primeiro livro sobre a Lucrécia publicado no mundo. Especificamente sobre a obra da Martel, né? E aí eu me encontro com ela em 2014 para dar o livro, assim, né? E a gente conversa pouco, ela já estava com o Zama, eu levo para ela um livro da Clarice Lispector, e ela fala, nossa, que engraçado, essa mulher tá me perseguindo, porque eu tive um encontro com a Vânia Catani, que é quem vai ser uma das coprodutoras do Zama, e a Vânia Catani se aproxima de mim perguntando se eu quero fazer alguma adaptação da Clarice Lispector, e você me traz um livro da Clarice Lispector, e ela abre o livro, né, o livro eu dedico à minha mãe, e ela fala, eu vou dar pra minha mãe, ela falou assim, eu não vou ler, tá bom? Eu falei, não, tá tudo bem, ela falou assim, eu não leio, mas ela ficou muito feliz, a gente, depois, um ano depois mais ou menos, ela vem pro Rio, dar uma palestra numa mostra da Caixa, e eu vou pro Rio encontrá-la. Ela estava também montando o Zama aqui no Brasil. Foi um pouco antes dela descobrir que tá com câncer, né? Porque depois, né, aí em 2015 ela tá montando o Zama e depois ela fica quase 2 anos parada porque ela tem essa situação de saúde. E então a gente se encontra em 2015 e depois a gente vai jantar depois dessa palestra que ela dá. E ela tava muito diferente das outras vezes que eu a vi, né? As outras vezes que eu a vi, ela muito tímida, muito na dela. E esse dia ela tava, assim, totalmente diferente, empolgada, falante. E eu falei, nossa, Lucrécia, que foi cariocô, né? Ficou aqui... Ela, não, sabe o que é? Que eu odeio falar dos meus filmes. Então você vem me entrevistar, eu tenho um pouco de bode. E aí, numa situação de mesa de bar, ela tava totalmente relaxada, assim, né? E nesse momento ela tinha filmado, nesse momento que ela ficou um pouco fora. Ela com a Maria Alchê, que é a atriz da Menina Santa, que também é cineasta, acabou de lançar o seu primeiro longa. Elas ficaram muito tempo em Tucumã, vivendo com uma comunidade indígena, né? Em 2000, eu não lembro em que ano foi, ao assassinato de um líder indígena em Tucumã, que é o Chocobar. E esse assassinato é filmado. E mesmo assim ele fica impune. E elas ficam filmando, elas têm esse material, elas ficam muitos meses e têm muitas horas de material e elas não sabiam muito bem o que fazer com esse material. E aí eu fico um pouco em contato com a Lucrécia, falando de Andrea Tonati, enfim, um pouco dessa questão indígena, essa questão complicada, que aqui no Brasil a gente já tinha alguns filmes um pouco referenciais, assim, né? A gente fica um pouco em contato por isso. Depois a gente vai se ver quando o Zama é lançado, né? Eu a convido
para vir dar uma palestra em São Paulo, na semana do lançamento do Zama. E ela vem, a gente se encontra. Ela também, como uma militante, assim, da linha de frente pelo aborto seguro, legal e gratuito na Argentina, né? Ela foi uma das vozes, especialmente vindo de uma província tão católica, né? Ela foi uma pessoa muito importante, a gente teve trocando, como estava no Brasil, mas é um contato mais bem esporádico, né? A gente não é amiga nem nada disso. E quando eu a encontrei em 2010, não lembro quando, eu comentei que eu tinha traduzido o livro para o espanhol e eu tinha inscrito em um edital para publicação da Biblioteca Nacional em que ele não foi selecionado. E ela falou que ia ver que a Paidosa estava pedindo um livro para ela, que ela ia indicar o meu, porque ela não estava a fim de fazer nada. O que acabou não dando em nada, assim, mas em algum momento eu resolvi eu mesma mover essa história do livro, porque eu estava com ele já há um ano traduzido. E eu disparo e-mails para todas as editoras que eu conhecia e a Prometeu se interessa e publicá-lo, né? Então faz um ano que eles estão com material, agora a gente está um pouco... Esses processos demoram, né? Então a gente está agora nesse momento de diagramação, revisão, enfim. Com essa crise na Argentina, eu não sei, na verdade está um pouco parado esse processo, né? Mas eu estou muito ansiosa por essa publicação em espanhol, porque o fato de estar em português, a gente fica um pouco fora, né? E agora com a Júlia Crati, que é uma colega argentina, a gente está negociando. Tem uma coleção que chama International Directors Series, da Universidade de Edimburgo, e eles estavam interessados, né? Eles fazem coletâneas sobre cineastas. E eu participei com um texto de uma coletânea sobre o Lisandro Alonso. E eu escrevi para ver se eles não estavam interessados numa coletânea sobre a Martel. E eles disseram que sim, e agora com a Júlia Crati, que também estudou a Martel, a Maria Luísa Bember, ela é dos estudos feministas no cinema, a gente está montando esse livro e, bom, ainda não é nada certo, mas convidando ainda as pessoas, enfim. E é importante ter um livro em inglês, né? Por exemplo, a Débora Martin, que lançou o livro dela em 2016, que é um livro excelente, né? Chama The Cinema of Lucrécia Martel. Ela aparece muito pelo fato de estar em inglês, né? Então, a gente, um pouco em português, é difícil de circular, né? O meu nome, como referência de Lucrécia, que mais circula é com um artigo que eu escrevi em espanhol sobre a mulher sem cabeça. Então, eu acho muito importante ter o livro em espanhol, né? E, bom, e depois não vai ter o livro em inglês, mas também participar de um material sobre a Lucrécia em inglês. E agora, e não sei, a qualquer momento, espero, também tá para sair a tese, né, chama Espaços em Conflito, né, mas aqui no Brasil mesmo pela Intermeios. Estou com o PDF para revisar, que recebi ontem. Já que você chegou nessa parte mais acadêmica, uhum. Uma das coisas que eu, enfim, queria que você comentasse um pouco essa sua percepção em relação ao que seriam as diferenças do ambiente acadêmico lá na Argentina, principalmente no campo de cinema, dos estudos de cinema, assim, uhum. Enfim, uhum. e a sua acolhida, né, a relação que eles tiveram com vocês, uhum. Como pesquisador brasileiro, enfim. Eu nunca fui vinculada institucionalmente a UBA, nem nada, né? Eu sempre, como a gente tem o acordo do Mercosul, é muito fácil a gente ter, bom, isso sempre muda, mas quando eu estava por lá, eu tinha o meu DNI, eu nunca precisei ter nenhum vínculo, né? Eu sempre fui uma pesquisadora da Unicamp, que sempre atuei como colaboradora desses grupos, né? Como uma colaboradora externa. Na verdade, é muito aberto, eu achei, né? Quando eu precisei
quando eu me deparei com o mercado de trabalho na Argentina, eu achei muito mais fechado do que na universidade. A universidade, os grupos, as pessoas são muito abertos. Só que assim, dinheiro não tem. Então, se eu precisar de uma bolsa... tanto que quando eu fui prestar o meu doutorado, de 2011 para 2012, né, eu ingressei em 2012 no doutorado, eu conversei com várias pessoas, tanto de lá quanto daqui. Eu falei, bom, já tô aqui na Argentina, eu trabalho no cinema argentino, por que eu não presto um doutorado na UBA? E todo mundo foi muito enfático. Bom, naquele momento a gente tinha o Brasil em pleno momento de êxtase acadêmico, econômico e bolsas para todos. Todo mundo, e já a Cristina em um momento de queda, de cepo cambiário, de crise escalando, né? Todo mundo foi muito enfático em me falar, olha, se você precisa de bolsa, você volta para o Brasil, porque aqui isso é muito mais complicado, né? E eu vejo pela situação dos meus colegas lá, né? Eu ainda não entendo muito bem o sistema acadêmico argentino, ele é muito diferente do nosso, né? Ele é um sistema, enquanto a gente é um sistema um pouco mais americano, né? Eles são um sistema mais antigo, mais francês, né? Eles têm o sistema de cátedras, né? Então lá as pessoas, elas não prestam um concurso para ser professor, pesquisador, elas se vinculam ao CONICET como pesquisadores e depois eles vão dar aula como uma coisa paralela ou secundária, enfim. Muitos doutorandos são professores lá. Você tem as cátedras e você tem todo mundo. Então eu não sabia muito bem como me inserir nesse universo. Então eu fico mais na pesquisa mesmo, nos grupos de estudo, e me senti muito acolhida pelo Cine, pela Comissão de Cine Experimental, pela SAECA, né? E depois eu entro na Imagofarria, que é a revista acadêmica, a revista da SAECA, né? Em 2011, onde eu tô até hoje como co-diretora, que é quando eu tenho um vínculo muito próximo com esses colegas argentinos, né? Através da SAECA. Hoje o comitê editorial da SAECA, ele tem, acho que 30% são brasileiros também. Então a gente tem essa circulação. E também nesse momento é quando a gente tem, quando eu vou para lá, né, 2010, 2011, é quando se está articulando um pouco essa integração latino-americana, né, quando você tem a abertura da UNILA, né, um pouco antes, o grupo de estudos da Ana Laura começa a ter contato com o grupo de estudos do Javier e da Julia Tuñón no México e da Mônica Villarroel no Chile e da Georgina Torello no Uruguai, e a gente começa a organizar congressos sobre cinema latino-americano e a gente começa a circular uns nos congressos dos outros, né? E daí saem vários projetos, né? Desse projeto da Fundação Carolina, que foi o primeiro que eu fiz com a Ana Laura, além da pesquisa e do livro, que depois é lançado, enfim, do material mesmo, né, de investigação, a gente cria a RICILA, né, que é a Rede de Investigadores de Cinema Latino-Americano, né, que é uma coisa que não entra muito em prática, assim, a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com isso, mas tem lá o site, tem o nome de todo mundo que faz parte, tem o currículo, tem uma lista de e-mail em que circulam chamadas para eventos, para livros, para dossiês, para revistas, enfim. Eu acho, foi muito importante para mim nesse momento participar dessa formação dessa rede, né, e conhecer pesquisadores não só da Argentina, né? Na Argentina você também nesse momento com o kirchnerismo você tem uma federalização, né? Você tem várias universidades abrindo, né? Um pouco saindo de Buenos Aires, né? Você tem a Universidade de Córdoba com uma produção de cinema muito forte, você tem, não sei, um menino que sai de Buenos Aires e vai dar aula em Tierra del Fuego. E aí também conhecer essas pessoas, né? O congresso da SAECA, que a cada 2 anos é realizado em uma cidade diferente, então eu pude conhecer as pessoas das universidades de Quilmes, de Córdoba, de Rosário, de Santa Fé, onde foi realizado, né, o congresso. E
E depois disso também, né, a gente, como nesse projeto da Fundação Carolina eu trabalhei com o INSE, e o Eduardo Moretin, da USP, me ajudou muito, depois acaba tendo uma espécie de intercâmbio muito grande entre o grupo do Moretin, né, História, Cinema, Circularidades, com o grupo da Ana Laura, né, então também eu me sinto um pouco como um vínculo, né, quem estabelece esse vínculo, né, também esse congresso que o Moretin organiza de cinema e história, tendo a Ana Laura, a Andrea Quarterolo, que é outra pessoa importante, que hoje é a co-diretora do Cine, né? A gente começa a ter essa circulação de pessoas não só entre Brasil e Argentina, mas também, especialmente com Chile, Uruguai e México. Respondi? Tinha mais alguma coisa? Não, era mais essa questão assim de uma percepção mesmo principalmente do caso do campo do cinema em relação a um certa porque aqui no Brasil é uma coisa tudo muito recente, né? Das pós-graduações em cinema, né? Mas lá é mais recente ainda. Que é uma percepção que eu tive um pouco, assim, de ter um certo domínio, muito das ciências sociais até, assim, e de um certo, aquela coisa de defesa de campo, né? Em relação ao que seria aqueles pesquisadores de cinema mesmo. Não aquela... lá na Argentina é um pouco diferente porque eles não têm programas de pós-graduação. Você é vinculado diretamente à universidade, à faculdade, né? E é bem mais recente, né? A primeira tese sobre cinema defendida foi a da Ana Laura no fim dos anos 90. Então, é quando se começa com o Cláudio Espanha, né? Como grande orientador dessa geração, que hoje é Ana Laura, é Clara Krieger, Ana Amado vem de antes, né? Mas essa geração que hoje a gente conhece, que a gente lê, né? Vem um pouco do Cláudio Espanha, era essa figura, o orientador, enfim. Mas lá, por exemplo, esse grupo da Ana Laura e o grupo com quem eu convivo mais, eles são do curso de História da Arte, na verdade, né? E aí, então você tá na faculdade de Filosofia e Letras. Essas pessoas, elas são doutoras em Filosofia e Letras, elas não são doutoras em cinema ou em audiovisual, em Filosofia e Letras, e aí você escolhe uma rama, né? Então, você tem aí essas pessoas na Filo, e aí você também tem algumas pessoas nas ciências sociais. É o caso, por exemplo, do Mariano Mestman e da Irene Marrone, né? Então você tem essa vertente na Faculdade de Ciências Sociais. Então são essas duas em Buenos Aires, né? Você tem essas duas faculdades e tudo gira muito ao redor dos grupos de estudo, né? Eu acho que essa coisa dos grupos de estudos lá tá um pouco mais... Acho que as pessoas sabem mais o que fazer com isso, assim, né? Aqui a gente tem essa coisa dos grupos temáticos, é um pouco lutar com verba, se registrar no CNPq, não sei lá. Eu vejo os grupos de estudos muito melhor estruturados e aptos a fazer projetos, enfim. E também porque lá você tem isso de que quando você já é um pesquisador formado, há uma dedicação à pesquisa maior do que quando a gente é um pesquisador formado e estável, ou seja, concursado como um professor universitário aqui no Brasil, né? Aqui eu acho que tem bastante foco na docência também, acho que isso que inviabiliza um pouco, né, a gente conseguir levar grandes projetos de pesquisa adiante. Como lá, né? Só que lá também é um universo muito menor, porque é um país muito menor, enfim. Mas também é bem recente, assim. Uma outra questão que, na verdade, você já falou um pouco essa questão das curadorias, né, das mostras principalmente a questão também essas curadorias, elas foram bastante importantes, assim, né, tanto na questão em termos de exibição, mas principalmente na questão do material que são produzidos, né, que foram produzidos, agora a gente não sabe se isso vai
a questão dos catálogos, né, que viraram obras de referência também, né, os textos, né. Se isso, em que pé que ficou agora, né, que você deu, e se tem perspectivas futuras ou se... Tá meio sem perspectiva, na verdade, né? Eu tinha muitos projetos, como o meu pós-doutorado vai acabar agora, eu tinha muitos projetos de mostra inscritos para desenvolver esse ano. E foi simplesmente cancelado, olha, não vai sair o resultado. Então, não sei, eu não tô com nenhum projeto para ser feito, nenhuma mostra. Agora com a Lúcia, a gente tá fazendo uma versão pocket da Mostra Áfricas no Sesc, Belenzinho, em São Paulo, né? Então é via Sesc. Mas ficou muito difícil, porque eu acho que começam a pegar no pé do Sesc, o Sesc também começa a ter menos dinheiro, então essa coisa de organizar eventos culturais eu acho que ficou muito mais difícil esse ano, e eu acho que vai piorar, assim. Então, mesmo com o Sesc, que era um pouco a nossa última esperança, assim, tá muito difícil fazer as coisas, porque eles estão com uma auditoria pesada em cima e não tem muito dinheiro, então você tem muitas exigências, você não tem retorno financeiro, tudo vai ficando muito difícil e é muito desanimador, né? Ocorre muito, esses projetos, eles funcionam à base de reembolso. E o último projeto que eu fiz, eu demorei 4 meses para ser paga, eu achei que eu ia levar um calote, então também você fica com medo, se você ganha um projeto, você faz, e se eu tomo um calote, né? Então também eu fiquei bastante, eu gosto muito de fazer mostras, porque eu acho que é um momento, eu gosto muito de fazer curadoria, porque eu acho que é um momento de descoberta, né? Todos os meus corpos, eu acho que eles são muito, todos os meus estudos, eu acho que eles são muito beneficiados pelo meu trabalho de curadoria, porque é uma investigação muito intensa e a gente consegue ter, assim, panoramas muito claros de tendências, não sei, né? Para pensar uma cinematografia contemporânea, assim, né? E eu também, eu acho a produção, eu não gosto tanto de fazer, né? A gente fala, é o trabalho sujo, né, da produção. Mas é importante também para mim saber como funciona isso, enfim. Mas tem sido cada vez mais difícil, então, na verdade, eu tô bem desanimada. Não tenho nenhum projeto em vista, a menos que resolvam divulgar esse resultado, que tá lá como não há previsão, achamos que não, né? Que é o resultado da Caixa Cultural. O CCBB, eu não ganhei nenhum projeto, mas mesmo as pessoas que ganharam falaram que lá tá tudo parado, eles não movem nada. O PROAC, que funciona muito bem, né? Que é a lei... Você tem os PROACs editais, que é a dotação direta de verba. Eu ganhei um PROAC edital, fiz uma mostra o ano passado sobre a cidade, mas no cinema brasileiro, né? Um pouco pegando a ideia da minha tese. Na minha tese eu faço várias relações com filmes brasileiros aí no percurso para falar dos argentinos. E aí a verba que a gente tinha não era suficiente para legendar os filmes argentinos. Eu pensei, então vou pegar essa parte brasileira da minha tese e fazer uma amostra. E eu fiz essa amostra e agora por 2 anos, foi ano passado, por 2 anos eu não posso mais postular esse edital. Mas que era um edital que eu acredito que podia funcionar, né? E tem o PROAC de captação de verba, né? O ICMS. Que bom, a gente está com o projeto da Mostra Argentina aprovado. É a primeira vez que eu faço um projeto com renúncia fiscal, né? Todos os outros projetos que eu fiz foram dotação direta. Mas eu contratei uma pessoa especialista em captação e dá com a porta na cara toda hora, assim. E também era para ter aberto, né, para inscrever para a Lei Rouanet, também não foi aberto, então meio que as portas estão sendo fechadas, assim, eu não vejo muita saída por aí. Tem o Sesc, que ainda continua acontecendo, mas realmente é difícil, é muito concorrido, porque foi o que sobrou para as pessoas, né, em São Paulo, pelo menos. Não, e aí a questão... que a gente sempre coloca as perspectivas futuras, assim, você está acabando o pós-doc, né, no IEL, e
Quais são se você tem... Por questões pessoais, assim, eu comecei desde o fim do ano passado, especialmente depois que eu quase levei esse calote e que eu fiquei muito assustada, eu comecei a me movimentar para tentar ir para fora do país, né? Eu passei esses 2 anos, esses quase 3 anos na Argentina, né? Foi a única vez que eu morei fora do país. Foi uma experiência que eu gostei muito e que eu queria, dar essa internacionalizada na carreira, né? O que dizem. Então agora eu tô me candidatando a várias bolsas de pós-doc no exterior, especialmente na Inglaterra, porque é isso, eu tenho muita vontade de entrar no meio anglófono, porque é quem manda, é um pouco chato isso, né? Às vezes quando eu vou em congressos e eu faço muita questão de falar em espanhol ou em português, em congressos de cinema latino-americano, enfim, esses latino-americanistas, hispanistas, para quebrar um pouco com essa hegemonia dos anglófonos, mas é tão inevitável, é tão impossível. Então eu tenho essa vontade de ver como é esse sistema acadêmico tão poderoso, né, dos ingleses. Por questões pessoais não vou aos Estados Unidos, né, por questões de documento, né. Então estou esperando várias respostas de bolsas para passar um tempo na Europa, né. Agora em setembro eu estou indo para um estágio de pesquisa de curta duração na Universidade de Louvain, na Bélgica, com uma bolsa do Grupo Coimbra, que é uma instituição da União Europeia, né? Então, começando um pouco esse processo, que na verdade é uma aventura, né? Aqui no Brasil, por mais que a gente saiba qual é o contexto e que é difícil, enfim, as pessoas me conhecem, eu conheço as pessoas, então a gente circula, enfim, eu acho que é difícil chegar num lugar onde não se conhece ninguém, né? Então não sei como vai ser uma aventura mesmo. Quer uma questão? Eu não estou contando a hora, nem sei. 11h15. Não, é que para fechar assim, a gente sempre deixa assim, um espaço para você falar alguma coisa que você deseja, assim, seja... Bom, muito recentemente, como a gente conversou ontem também, né? Eu comecei na docência, né? E também tem sido um outro espaço de descoberta, assim. Bom, não sei, eu gostaria de ganhar uma dessas bolsas na Europa e continuar trabalhando com cinema argentino, com cinema latino-americano, continuar estendendo essas redes, assim como eu participei dessas redes que foram estendidas entre os países latino-americanos, também talvez fazer um pouco de comunicação, né, com os departamentos latino-americanos de algum outro país, né, manter esse intercâmbio, como eu disse ontem no começo da palestra, né, a gente, como pesquisador, eu acho que a gente se vê pouco, se conversa pouco, conhece pouco a universidade do outro, o ambiente do outro, enfim. Então eu fico muito feliz quando eu consigo fazer esse tipo de intercâmbio, né, de organizar livros, organizar dossiês, né, isso que você falou dos catálogos, né. O maior prazer que eu tenho quando eu organizo uma mostra é organizar o catálogo, né, então fazer esse trabalho editorial, né, eu tenho muito prazer nisso, assim, e nisso da divulgação de cinema latino-americano, né, aqui no Brasil foi um pouco isso que eu fiz, né, com as mostras argentinas, com a mostra do Ospina,
Tem uma mostra que me emociona muito, que eu fui a produtora, que fui curada pela Cristina Beskov e pelo Nicolau Bruno, lá em São Paulo, que foi financiada pela Fundação Rosa Luxemburgo. Foi uma retrospectiva do Jorge Sanginés, que é um cineasta boliviano, né? Foi uma mostra muito bem sucedida em termos de público, contra todas as expectativas. E foi muito bonito porque a gente teve a comunidade boliviana em peso no Centro Cultural São Paulo, né? Numa sala central, gente que nunca havia ido ao cinema. Então, fazer, né? Quando a gente vê que a gente está fazendo uma coisa que realmente está impactando de certa maneira, né? No cotidiano, não digo na vida, mas no cotidiano das pessoas, né? Uma pessoa que sai lá do Brás e vem ao CCSP ver um filme do seu país, enfim. Então foi muito... Também a Mostra Áfricas, ela é muito interessante porque a gente começa a ver outras pessoas circulando num espaço que era um pouco homogêneo, né? De pessoas brancas, de pessoas do centro de São Paulo e da Avenida Paulista e da linha verde do metrô. Sair um pouco disso, né? Então, gostaria de continuar tanto pesquisando quanto fazendo essas atividades de difusão, assim, né? Eu acho que quando a gente conversa, quando os filmes entram em contato com o público, porque essa é a finalidade deles, e quando a gente conversa sobre esses filmes, né, com as pessoas. Acho que é isso. Então, ok.